Oi, Paula. Vieira, me ajude, por favor. Eu tô na aula de Paula aqui, não tô escutando nada. Pedro, tá saindo o áudio pra tu? Lipe, o teu tá saindo pra mim, mas o de Paula eu não tô escutando nada. É isso, não tô Oi? escutando também, não. Ô, Rosa, tu tá conseguindo escutar? Vocês estão me escutando? Quem foi que falou agora? Que eu tô meio... Oi, Paula. Nós não estamos escutando nada. Paula, não tô te escutando, Paula. Vai comer isso. Vamos sair e entrar de novo, Pedro, pra ver. Acho que o Paulo não tá ouvindo a gente também, ó. Não, não, Lipe, não é problema com a gente não, porque a gente tá se escutando. O negócio é com Paula, eu acho, né? É, pode ser. Alguém fala com ela então olhar o chat, porque não dá... E Gente, por que ela tá falando normal? não tô escutando. Ela parece que tá falando lá sozinha, tá ligado? Ai, deixa aí. Pelo menos não me dá dor de cabeça. É bom que passa o tempo da aula, tá ligado? É verdade, viu? O que diabo é isso, gente? Alguém liga a câmera aí e faz mímica pra ela. Ô, fio, agora não dá pra eu fazer isso não. Mas se vocês quiserem aí, eu apoio. Boa, Lipe. Vai, Felipe. Tenta. Boa tarde. O Pro? A senhora tá mutado, Pro. Alô? Ela não tá ouvindo a gente e a gente não tá Ela ouvindo não tá ela. ouvindo, Hendrick. O Meu Felipe tá Deus. tentando fazer mímica aí pra ver se ela entende, mas Ah, ela não sei como tá. Boa. ela entendeu, certeza, pai. Será? Tu é doido. Entendeu, Bandeira? Ô, Pedro, liga aí, Pedro. Pera. Ela tá falando sozinha, velho. Com alegrona, velho. É, né? Não é, Ela tá velho. alegre pra caralho falando só, velho. É, por acaso. Ó a Ó, felicidade. parece que ela entendeu. Será que ela tá olhando o chat? Não, ela vai Provavelmente não. Vai ser 1 hora assim, não, bicho. Amada? Calma, calma, Acho calma. livre. Ela quer que a gente faça o quê, gente? Sei lá. Alguém fala com ela aí, Ela por favor. compartilhou a tela, eu não tô entendendo Tá escrevendo, nada. tá escrevendo. Fala aí, tá mudo. Mutada. Meu Deus do céu, que Mulher, vergonha. Eu acho que ela tentou botar a gente. Eu acho que ela tentou botar a gente como da última vez, e aí deu merda. Fica se mutando agora. Alguém entra no chat aí. Tudo que vai volta. Nada. Mutada. Morta. Ela vai achar que ele tá fazendo heresia pra matar ela, viu, gente? Minha letra é muito feia, velho. Cuidado. Gente, ela joga o computador no chão, viu? E aqui, Ai, meu Deus. Gente, e agora? E agora Tá deixa muta. ela passar. ó, eu não sei vocês, Minha mas letra é muito feia, mi. Até aqui é Hã? fazer feia, mi. eu não sei vocês, mas eu não vou falar com ela pelo WhatsApp, não. Vou esperar terminar a aula pra falar. Ela tá Fazer, apagando, mi. ó. Ela que mesmo tá apagando. Paula é uma droga. Porra.
Eu vou ficar escrevendo na tela. Gente, Nada. meu Deus. Agora ficou bonitinho. Agora dá pra entender, velho. Não, E ela dá tá não. lá falando. Ela tá. Gente, ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Ela vai fazer chamada de presença e a gente não vai ouvir nada. Aí que bota o nosso nomezinho aqui. Tá aqui. Poxa, a gente Ô, tem que Paula, avisar. Ela rapaz! Ô, Paulo! Oi. Ô, mano, a cara dela E aí, ainda rindo prova? pra mim é tudo. Paula não faz toda a gente. Ela não tá nem aí. Ela tá desenhando a sua cara. Eu tô copiando e colando nada aqui no chat. Bem demais. Bem Gente, ela, o que viu? é isso? Todo mundo sabe escrever. Véi, ela mesmo tá pagando, me que bicha burra. O Henrique, a foto foi grave. Oi, cheio de ódio aqui, velho. Escreve aí no chat. Ela fica gravada. Ela deve estar reclamando. Gente, que brincadeira idiota, parem com isso. Com letra maiúscula, Pedro. Escreve aí. Gente, sabe que é só. A boca. Gente, Gente, como assim a ligação gravada? Como assim? Ô, Pro, é porque a senhora tá muda. Boas, Porque desenharam um chibiu. Mas ela não tá escutando a gente, Zé. Véi, ela fica pagando-me. Vai ser ela toda assim, meu. Eu não vou deixar ela ter essa porra dessa aula, não. Pô. Oi. só ela pode Eu apagar. quero é prova, viu, Henrique? Eu quero é prova. Ô, véi, liga pra ela no WhatsApp. Tem alguém? Eu tô sem meu celular. Ela não vou tem desenhar- WhatsApp, Henrique. Eu vou desenhar uma pirocona aqui pra ver. Olha lá. Pera ainda, eu vou ligar pra ela. Pera ainda, eu vou ligar pra ela. Rapaz, eu vou comer, valeu aí. Amanda, não Vou bater a larica também, velho. Oi. Hã? Vou bater a larica também, vou ficar aqui nada. Tadinha, a bichinha tá falando sozinha, dá dó. Ela que lute. Ô, mandei pra Bruna. Gente, não é possível, ela não tá vendo nem o chat. Ela multa a gente. Ou ela tá vendo e... Fazendo de conta que... Exato. Eu vou ler. Calma aí, eu quero ver se essa porra não. Não, calma. Eu tive uma Oxi. ideia. Eu sou muito bom, velho. Tô. Eu tive uma ideia. Calma. Fala aí, Henrique. Ela parou agora de fazer. Graças a Deus. Mas ela continua falando. Eu vou continuar. Dá pra entender aí que tá escrito? Onde? Deixa eu ver. Nem tem nada, Olha o nem chat. tem nada aqui. Ela tirou. Tirou. Ela tirou. Eu vou ficar pelado aqui pra ver se ela tirou. Eu acho que ela percebeu, ela só não tá conseguindo consertar. Boa, Fru. Ela tá dando risada lá, ó. Ela tá tentando ler. Tá vendo Paula onde? Eu não tô conseguindo ver ela. Ela tá olhando. E ela continua. Ah, entendeu? Aí, ó, ela falou, eu tô mutada. Ela tá muda. Fala, minha filha, desde que ela começou, já tem 10 minutos já. Aleluia, meu Deus. Aleluia! Saiu? Eu acho que ela viu. Ó, e viu, ó a cara dela. Paula. Ela achou que ela ia... Ô, gente, Aí continua sem te escutar. Né? Aí, rapaz. estão me escutando agora? Ponto! Sim. Agora sim! E nem a hora escrevendo na tela e a senhora moscando. Que ridícula! Que horror! A senhora entendeu o que estava escrito no caderno?
Se mutou de novo. Tá mutada de novo, pronto. A senhora se mutou de novo. Ela tá se automutada. Agora ela mutou ali. A senhora já tá mutada. Pronto. Coitada. Ok? Coitada mesmo. É a primeira vez que acontece, mas acontece. Eu já tô. Enfim, acontece. São ossos do ofício. Pessoal, olha só. Foram 10 minutos aí de leitura labial. Eu espero que vocês sejam especialistas nessa área. Sou não. Ah, com certeza. Sempre. Vou iniciar a aula. Boa tarde, pessoal. Hoje nós iremos fazer a correção dos capítulos 9 e 10 do livro de arte. Esses dois capítulos abordam sobre a diferença entre o realismo e as artes visuais, mas também sobre a história do cinema, do vídeo, do impressionismo, que eu considero a mãe das vanguardas, porque é com o impressionismo que é uma ruptura com a estética anterior, né? com as normas da academia. Então, se vocês observarem, as características do romantismo, tanto na literatura quanto nas artes, são a subjetividade, a expressividade, a emoção, né? Quando a gente fala de idealização, amor, a gente não está falando só entre duas pessoas, homem e mulher, por exemplo. Nós estamos falando em amor à pátria, amor à natureza, amor entre duas, três pessoas, enfim. Em contrapartida, o realismo é uma escola artística e literária que a gente observa a mudança no perfil das artes, porque há uma grande mudança acontecendo na vida, né? Nas questões econômicas, políticas. Nós temos, por exemplo, um avanço tecnológico nessa área, nessa época. O homem, ele se volta... Você gostou? Não. Então, bora almoçar. Eu vou comer ovo. Ok. Então, o homem, ele se volta para a tecnologia, a busca. Ele está ali, por exemplo, observando a publicação da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Ele está observando o crescimento das pesquisas na área da psicologia, como, por exemplo, a gente tem no final do século XIX, as teorias da psicanálise de Freud. Nós temos a biologia mandando, né, com algumas teorias que não são mais vigentes hoje, como a teoria do determinismo, né, de Hipólito Taine, em que nós observamos que Hipólito Taine, no determinismo, ele fala que o homem é condicionado à raça, ao meio e ao momento. Então, se ele é pobre, se ele é negro, e se ele não vive um momento bom de comunidades, por exemplo, então ele já está fadado ao fracasso. Então, vocês vão observar que as pinturas realistas, por exemplo, elas irão apresentar trabalhadores, pessoas comuns no seu dia a dia, trabalhando, conversando, descansando, tirando uma soneca, por exemplo. Ao contrário das pinturas realistas. Em relação a esse exercício que eu estava passando na tela mudamente, vocês têm... agora eu vou compartilhar de verdade. Vocês têm aqui duas pinturas, né? Uma de Rubens e outra imagem é de Goya. Então, vocês vão analisar a diferença e as diferenças e semelhanças. Então, o que a gente pode dizer em relação a essa obra de Rubens? Que essa obra, né, ela apresenta uma carga de energia, uma carga de dramaticidade, né? Só que a gente observa também que, por mais que seja uma imagem que indica uma verocidade, né, ou há uma pessoa veroz, essa imagem de Rubens, essa figura, né, Saturno de Rubens, ele é um Saturno humanizado. Ele parece um homem, né? Nessa época, o homem estava no período de antropocentrismo, ele no centro. Em contrapartida, esse Saturno de Goya, né, tem uma expressividade, uma carga de dramaticidade, de emoção, mas a gente observa que esse Saturno, ele é fantasioso, ele parece um ser místico, e no realismo, no romantismo, nós não trabalhamos com a fantasia, com a imaginação. Então, são alguns aspectos que vocês podem colocar como resposta. Eu vou deixar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui na tela o que o gabarito traz. Olha só, o quadro de Peter Rubens apresenta uma impressionante carga dramática em sua composição,
uma representação muito mais intensa, feroz, tendendo à idealização do humano, marca do romantismo, quando comparado ao de Goya. Neste, a representação dos seus elementos é feita de forma menos figurativa e mais caricata, né? Um caricato, ou seja, fantasioso, como se fosse realmente um ser mitológico, um monstro, uma fantasia, né? O romantismo tem essa característica de subjetividade e fantasia, evasão à morte, seres sombrios. Goya apresenta uma luz focada em Saturno, deixando todo o resto do quadro na escuridão. É a morte da luz, a sensação máxima de pessimismo, clima característico do barroco. Muitas vezes, se eu fosse olhar essa tela, eu poderia dizer que seria uma tela barroca por causa dessa contraposição da luz. Mas sabendo que é uma obra de Goya, né, eu preciso saber, né, relacionar os artistas às suas épocas, nós sabemos que é uma tela romântica. Vocês podem, por exemplo, há uma tela que é o Fuzilamento, que é uma tela muito famosa de Goya também. Ok, na questão 2, aqui na página 76, há um quadro em que vocês irão colocar características pertinentes a cada período. Olha as características da arte romântica e do realismo e da arte realista. Pessoal, estamos trabalhando com esse conteúdo em literatura e as mesmas características encontradas nas artes visuais são as mesmas características encontradas nas artes visuais na literatura. Ou seja, a arte romântica é romântica, a gente tem o tema amor, né? O amor é o tema do romantismo. Lembrando que não é o amor só entre um homem e uma mulher, duas pessoas. É um amor à pátria, é um amor entre pessoas, é amor à natureza, porque o homem romântico, ele é um homem voltado no eu, né? no seu eu, no seu interior, na sua mente. Tanto é que as características do romantismo são individualidade, subjetividade, pessimismo, é ele centrado nele, né? Como um homem de sentimentos, um homem que pensa, passional. Oi. Melina tá pedindo para aceitar ela. Já vi aqui, já aceitei. Então, pronto, obrigado. Enquanto o homem romântico ele está ali na fantasia, o homem romântico está na realidade, né? Está vivendo em breve, uma segunda revolução industrial. Nós temos telefone daqui uns dias, nós temos a comercialização das pílulas, né? A indústria farmacêutica já entrando grande, gigante, a fotografia chegando, o vídeo chegando. Então, olha só como esse homem está vivendo. Então, ele vive no real. Fantasia é uma característica do romantismo, enquanto a realidade é a característica do homem realista. Predomínio da emoção, realista predomínio da razão. No romântico, a gente observa que os temas emocionais são temas observados dentro das obras românticas, enquanto o distanciamento racional entre o autor e os temas, ou seja, qual é a característica do realismo nas obras de literatura? O narrador, ele é observador, ele está ali, indiferente. Olha só como o pintor, ele está distante também do eu lírico numa tela, por exemplo. Ele observa a cena, né? Ele observa o momento, ele observa uma mulher tirando o cochilo, ele observa as semeadeiras ali no campo, ele observa um homem tocando viola. Nós temos também a subjetividade, né? O homem romântico é amor, subjetividade, enquanto o homem realista é o racional, é aquilo que ele vive, é aquilo que ele está lutando no dia a dia, de forma concreta. Personagens idealizados, né? Olha só esse Saturno de Goya. Enquanto aqui no realismo nós temos retrato fiel das personagens. Por quê? Porque é o realismo, são pessoas comuns, pessoas reais. E a gente vai ver nesse capítulo 10, por exemplo, como o impressionismo, com suas pinceladas rápidas, com sua análise física do ambiente, porque o homem impressionista ele vai sair do ateliê para pintar ao ar livre, com suas pinceladas, com sua análise física em relação à teoria das cores. No impressionismo, a gente vai observar que a linha, ela não é mais um objeto gráfico, há uma perda da linha para o quê? Pinceladas, né? O que são pinceladas? Pontos.
Nacionalismo é uma característica da arte romântica, né? Olha só aqueles poemas de literatura, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, as telas românticas aqui do Brasil, inclusive realistas também, porque nós no Brasil temos algumas características tivemos uma forte vinda de estrangeiros contratados pela coroa, né, para pintar o Brasil. Então, a gente vê telas com cenas do cotidiano, negros escravizados, pessoas da corte, enquanto a arte realista vai trabalhar com temas universais, né, universalismo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Vocês querem fazer algum comentário, alguma análise? Não. Ok. Olha só, as questões 3, 4 e 5 são questões de múltipla escolha. Então, vocês têm aí o gabarito, né? A questão 3, que é uma pergunta que fala, né, de Pedro Américo, que foi um pintor brasileiro. Ele destaca-se uma que, apesar de ter sido pintada 66 anos após o fato ocorrido, retrata um importante momento na história do Brasil. Essa tela, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, é aquela tela da independência do Brasil, que todos vocês conhecem. Vamos, internet. É a lenha? Olha aqui. Essa tela é uma tela que ele pinta a independência. Vocês conhecem essa tela, né? Ela é muito famosa. E o que o livro de arte de vocês fala é que essa tela foi pintada muitos anos, né? 66 anos depois do acontecimento. Então, olha só. Olha como é importante vocês, esse mural, saberem relacionar essa obra que é importante, que está, assim, em todos os livros de história, de arte e literatura, com o artista Pedro Américo. Então, é essa pintura aí, ó, do gabarito. Essa pintura de Pedro Américo está aqui no gabarito, ó, Independência do Brasil. Essa outra aqui, eu falo sobre essa obra, A Liberdade Guiando o Povo. Ô, obra bonita, viu? De Eugène Delacroix. No vídeo que eu gravei do capítulo também eu falo um pouco essa obra aqui, ó. Olha só, pessoal, essa obra romântica aqui do Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Nós temos aqui, por exemplo, a liberdade retratada por uma mulher camponesa. Esse homem aqui, ele parece que ele está com trajes finos de burguês, mas ele tem um cinto vermelho e calças largas que representa, na verdade, um artesão. Aqui embaixo nós temos pessoas que, aqui, por exemplo, é um camponês que provavelmente saiu do campo para exercer alguma outra função na cidade, né? Então, aqui, essa obra, A Liberdade Guiando o Povo, vocês têm esse questionamento. Olha só. Essa aqui mesmo. Olha só. No romantismo francês, o homem perde a soberania, as mulheres passam a ser objeto de adoração. O homem vive na órbita de sua misteriosa força, de sua superioridade sexual, demonstrada pela maternidade. Ela completamente o homem. Ela complementa o homem, mas o seu papel é o de esposa e mãe, submissa e independente. Ao mesmo tempo, ela é vista como dominadora, manipula os homens, conduz o relacionamento. Lembrando, pessoal, que o romantismo ele tem algumas características interessantes em relação à Europa e a relação na Europa. Por exemplo, a gente observa que o romantismo ele tem início na Inglaterra e na Alemanha. Eu sempre confundo isso. Vou dar uma olhada. Então, o romantismo na Inglaterra é aquele
o romantismo do Lord Byron, né, que vai inspirar Álvares de Azevedo, por exemplo, em literatura, a escrever aqueles poemas que envolvem cemitério, morte, pessimismo, o macabro, né? Na Alemanha, a gente já tem, por exemplo, algumas obras de Goethe, né, que se escreve Goethe. Já na França, a gente tem uma questão muito mais nacionalista. Então, essa obra, A Liberdade Guia no Povo, a gente vê esse amor à pátria, quando eu falo que o amor não é só entre pessoas, o amor à pátria nessa tela. E aí vem o seguinte, a análise aqui é sobre acerca das figuras femininas na arte romântica, né? Então, vocês já tiveram uma prévia aqui no texto. Olha só. E aqui nós temos a explicação sobre essa tela. A Liberdade Guia no Povo é uma visão romântica sobre a Revolução Francesa de 30. E lembrem-se que a Revolução Francesa, o iluminismo, que é o pensamento filosófico baseado na razão, foi um movimento importante para o arcadismo, que é uma escola literária e artística anterior ao romantismo, né? Mas também essa questão do nacionalismo influencia muito o homem na literatura romântica. Voltando aqui para a questão. Pintado por Eugène Delacroix, na obra Liberdade representada por uma deusa clássica, sinônimo de virtude e eternidade. No entanto, ela apresenta traços robustos comuns ao povo francês. A mulher apresenta pelos nas axilas e não flutua sobre o campo de batalha, mas mistura-se a ele, sujando as próprias mãos e empunhando uma arma moderna, o mosquete. Essa imagem foi constantemente utilizada pelos movimentos feministas ao fazer da mulher um símbolo materno a conduzir com a bandeira francesa na mão os filhos da pátria. E lembrando que essa mulher embora seja uma personagem que parece uma deusa, né, da mitologia, é uma mulher camponesa. Aqui na questão 5, está perguntando o seguinte. Essas aulas, assim, elas passam tão rápido, não vai dar... Se eu for abrir assim... abriu. 5, né? Os museus de arte constituem espaços em que estão presentes as mais diversas manifestações artístico-culturais, tais como pintura, teatro, milhares de museus. Esses dias eu vi, num livro de português do 8º ano, por exemplo, o Museu da Pessoa, em que você pode mandar um áudio e contar a sua vida. É um museu de pessoas, né? Catalogar biografias. Continuando, a convivência com as obras em um museu propicia ao cidadão o conhecimento de várias formas de expressão de artistas brasileiros e estrangeiros. Acerca desse tema, é correto dizer que, olha só, a gente tem aqui o gabarito, a letra B, porque a ida ao museu transforma o contato com as obras de arte em algo mais tático, né? Tácito, sólido, físico, próximo. Ver uma obra de arte pessoalmente, sem ser por meio da TV ou da internet, faz com que o espectador adentre, né, na história por ela representada. O contato pessoal suscita novos questionamentos acerca daquilo que está sendo observado, permite maior interação e interesse. Uma coisa é a gente assistir algo sobre uma obra de arte, outra coisa é estar no local e aquelas imagens ficarem na nossa mente, né? Aquele momento, aquela visita. Visitem, pessoal, igrejas católicas, igrejas antigas, que têm muita arte, muita informação histórica, e museus. Quando for a São Paulo, vai no MAM, né, no Museu de Arte Moderna, vai no Parque do Ibirapuera, há 3 museus belíssimos lá, né? Por exemplo, um museu só de história africana e afro-brasileira. Ok. O capítulo 10, essa aula termina daqui a 11 minutos. 14h20. 14h30, né? Não, 14h20. 4h20. 2h20. 14h40, gente. Meu pai. Buguei. Se a aula começou 13h50, 14h40. ela vai terminar 14h40. Olha o tempo da gente misericórdia. Ok. Pessoal, eu falei sobre o realismo, né, as características do realismo, só que aqui, né, já no finalzinho do século XIX,
a gente tem os artistas pintando de uma forma diferente. Essa pintura de uma forma diferente faz com que existam alguns rompimentos com a arte pregada pela crítica, né, artística, literária. Esse movimento foi o impressionismo. Claude Monet é um dos nomes, assim como Degas, assim como Renoir. Então, eu vejo uma linha aqui. Só que isso aqui não foi uma linha pintada. Isso aqui foram pinceladas. Outra coisa, os artistas impressionistas, eles não misturam tinta. A imagem, né, a cadência, a cromia em relação às cores, elas são feitas a partir de pinceladas soltas. O homem, ele sai do ateliê para pintar ao ar livre e ter a sua impressão daquilo que ele está vendo. Olha só essa tela de Renoir. Degas, que pintava bailarinas. Muitas, pintou milhares de bailarinas. Olha a outra do Renoir. Olha aqui uma de... tem Claude Monet, que eu falei lá aqui na página anterior. E aqui, é Edouard Manet. Um é Monet, outro é Manet. Aqui fala sobre a música impressionista. Eu peguei um vídeo aqui para vocês só sentirem, escutarem um pouquinho, acalmar os nervos. Eu não sei como que pronuncia esse nome. Ô, YouTube, velho, vamos? Calma, pra outra de página aberta, Ave Maria. Vamos lá. Não vou passar tudo não, viu, pessoal? Só um... Tá, esse período do impressionismo é quando os artistas, né, eles vão fazer experiências, experimentos na música, na dança. É no impressionismo que a dança, o balé, por exemplo... Seu café Nespresso é feito de escolhas. A escolha de grãos de alta qualidade. Vai vendo. Então, assim, essa música para a época, ela tinha arranjos totalmente diferentes do que se fazia anteriormente. Aqui no livro de vocês, eu vou calar a boca, a gente vai escutar a música, né? Ok, pessoal. Olha só. Vocês podem pesquisar esse artista, né? Depois. Olha só o que o capítulo de vocês aborda sobre isso, né? Eu falei que o impressionismo é uma estética de mudança, de rompimento. É a mãe do que vem para frente em relação à mudança. As vanguardas, depois o modernismo, né? A gente está falando aqui do final do século XIX, 1800 e alguns quebrados. Então, olha só, a importância, né, de entender aqui em relação à música. Essa música que nós estudamos, Prélude à la Prélude, apresenta a linha melódica com várias sonoridades, aludem à metáfora e despertam a imaginação e a fantasia dos ouvintes, com o uso de combinações de instrumentos, inauguram um novo período na música e abriram novas possibilidades para compositores que viriam depois. Na literatura aconteceu a mesma coisa, né? Nas artes visuais acontece a mesma coisa. O impressionismo que abre para essas experimentações. Tanto é que a gente, depois do impressionismo, nós estudamos o quê? Em literatura e arte, as vanguardas.
né? E a gente observa, né, aqui no Brasil, por exemplo, os artistas, né, o burburinho dos artistas na primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX, até termos, de fato, o marco em 1922, que é a Semana de Arte Moderna. Pessoal, aqui na página 80, fala sobre a história da fotografia. Eu vou colocar aqui um videozinho para a gente dar uma... É um videozinho curto. Hoje nós falamos tanto do imagético, né? O Instagram, por exemplo, foi criado para a fotografia. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar, vocês estão quietinhos. Três minutinhos sobre a história da fotografia. Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826. Um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo, o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema, a tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, dessa vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celulose. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo viraria uma febre. O tempo passou, as fotografias digitais se tornaram mais precisas, e quando menos se esperava, vem a Digipix e lança a EcoPix, o processo de fotografia ecológica. Tudo a ver com esse nosso momento de maior consciência ambiental. O processo EcoPix é amigo da natureza porque imprime a fotografia e não a revela, como no modo tradicional. O que isso significa? Que ela não leva química, não produz dejetos líquidos, nem usa metal pesado, tipo a prata, que polui o meio ambiente. E os processos são os mais modernos do mundo, perfeitos para produção em grande escala e sempre com alta qualidade. Para imprimir, reduz a quantidade de papel e o consumo de energia, sem desperdícios. A tinta é eletrônica, desenvolvida para um processo digital de alta performance. Claro, também sem substâncias agressivas à natureza. E tem mais. As fotos saem em papel especial, importado e de altíssima qualidade, produzido por uma das melhores e mais premiadas empresas de papel para impressão digital do mundo. Pois é, e o resultado a gente logo vê. Um papel com mais brilho e consistência, sem falar nas cores, bem mais vivas. Aposto que Aristóteles ficaria de queixo caído, não é não? Quer continuar tendo a natureza ao fundo das suas fotos? Então ajude a preservá-la com EcoPix. Olha, EcoPix joga duro, né? EcoPix jogou duro. Pessoal, é o seguinte, quem chegou depois, o chat é a lista de presença. Então, assim que termina a aula, eu anoto o nome dos alunos e passo para a Ismênia os faltosos. Então, se você não digitar nada no chat,
corre o risco de você parar na lista dos faltosos. Então, por favor, assina, digita o nome completo no chat, ok? Beleza. Aqui ainda no livro de vocês, apresenta um artista chamado Chuck Close. Ele faz imagens muito realistas. Eu não consegui achar um vídeo legal dessas fotografias realistas com legenda em português ou com áudio em português. O que eu quero que vocês se atentem é a realidade do trabalho dele, né? Esses retratos, né? Aqui no livro de vocês está na seção articulações, o realismo fotográfico. Então tá em inglês, mas and assim... then paints what he sees in just that individual box. Chuck Close's art really took off in 1967. His early work inspired the inkjet printer. He would take red, blue, and yellow markers and script markers and paintbrushes. So he threw away all his tools and started finger painting using a dot method. Here is an example of this type of painting. In 1988, Chuck Close had a tragedy strike his life. An artery in his spine collapsed, leaving him paralyzed from the neck down. This did not stop him from creating art. He created these special clips that go on his hands to hold his brush, and now he works a lot of color, mixing them on the canvases so that up close the picture is lost, but step back and it is very evident. He redesigned his workspace to accommodate his disability. Observem essa obra do Chuck Close como o que que tá, assim, alguma coisinha que eu consegui entender. O que é a técnica do pontilhismo? Que é também a técnica do impressionismo, né? Pinceladas, pontos. O neoimpressionismo trabalha mesmo com essa técnica de pontilhismo aí. De perto, a imagem não é nada, mas quando a gente vai ao longe, a gente tem toda uma conjuntura, né? A gente consegue ver a imagem de fato. Então aqui, ó, Chuck a Close adaptação que truly ele is fez an quando... amazing man. We are going to be doing an art project that has a blog called Art, Paper, Scissors and Glue. Pronto, que eu acho que já é o suficiente assim para vocês entenderem o trabalho do artista. Ok. Correção dos exercícios, vamos lá. Aqui, ó, a obra dele, né? Só são questões de múltipla escolha. Olha, pessoal, quem tiver interesse de assistir a esses filmes, né? Olha a história do... É Monet? Do grupo. Outra, né? Monet, o triunfo do impressionismo. Não era para passar. Aqui nós temos uma tela de Renoir, certo? Um passeio ao bar. Ótimo. E aqui nós temos as questões. Ao observar o quadro La Grenouille, percebe-se que Renoir utilizou nele a seguinte característica expressionista. Então, aqui, ó, como resposta, né, aqui dessa questão, vocês têm alternativa A. São características do impressionismo. Deixa eu abrir aqui o gabarito já. São características do impressionismo, a ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagens. Uso de técnicas de pintura que valorizem a ação da luz natural. Lembra do artista ir pintar fora do ateliê? A valorização da decomposição de cores. O predomínio de pinceladas soltas, buscando movimentos da cena retratada. E uso de efeitos de sombras coloridas e luminosas. A questão 2, ó, tem uma outra obra, né? De Renoir também. O impressionismo foi um estilo de pintura caracterizado pela busca de maior naturalidade em sua composição, além de Monet, Degas, Renoir e Manet. Outros artistas passaram a explorar novas possibilidades para produzir um novo conceito, né? Nesse estilo, era uma marca definidora.
Então, o nome impressionismo está ligado à impressão da luz, né? Ou seja, o efeito da luz natural produz quando refletida pelos objetos, por isso o desejo de alguns pintores de retratar as mesmas paisagens em diferentes horas do dia. Trata-se de uma forma de arte que, livre da ideia acadêmica de representação, detém-se mais no efeito da sugestão com pinceladas rápidas e uso de cores puras, as mais presentes em paisagens naturais, como a do quadro de Renoir. Eu já vou deixar aqui o gabarito aberto, a 3 é D, 4C, 5B, né? Aqui, na questão 3, vocês têm aqui um texto que fala, né, sobre a história, né, da arte, para entender história. E a pergunta é, os pintores se dedicam às cores que a fotografia ainda possui. A busca de novas emoções, de novas formas, de novas técnicas expressivas é contínua e tentariza o seu centro mais ativo. A gente tem aqui, né, o gabarito já coloca a letra D, que é o impressionismo. Então, vocês têm as características do texto nos leva a entender que isso é uma marca do período em que os autores serão classificados posteriormente de impressionistas. Na questão 4, vocês têm que fazer, né, essa análise em relação ao que é impressionismo, o que é gótico, o que é barroco, o que é renascimento. Então, vocês têm a 4C, né, em que há um retorcido, contrastantes e documentos. É o barroco, a adoção de retângulo, áureo, equilíbrio e perspectiva é o renascimento, pincelada divisionista, pintura ao ar livre, naturalista, impressionismo e uso de acobotantes, abóbadas de cruzaria, vitrais, o pontudo para cima, né? Tudo é pontudo. Tudo o gótico tem essa característica das catedrais, das igrejas, né? O pontudo, parece um monte de... As torres, né? São verdadeiras... parecem os arabescos, assim. Arabesco não. Ah, esqueci o nome daqueles triângulos, assim. É arabesco? Não. Ok. Questão 5. Está falando aqui sobre a invenção da fotografia, né, e os ramos né, da pintura. Nesse período diziam o seguinte, a pintura vai acabar depois da fotografia. E aí está dizendo o seguinte, considerando o texto e seus conhecimentos sobre fotografia e o impressionismo, é correto afirmar que a letra B, né, o movimento impressionista, com o advento da fotografia, teve que reinventar a pintura da época. E a gente tem como artistas Monet, Manet, Renoir, Sillet e Degas. Ok, pessoal, alguma dúvida em relação ao capítulo? Em relação à correção de atividades? Não. Ok, então é o seguinte, eu já elaborei o da semana que vem? Ainda não. Nós temos outra aula hoje, 5h30, e iremos falar sobre literatura, correto? Certo. Isso. Então, eu vou corrigir os exercícios dos capítulos 7 e 8, se eu não me engano. É 8 e 9, né? 8 e 9? Eu vou... Realismo e naturalismo. Verdade. Eu tô pensando vocês no segundo ano. Realismo e naturalismo. Beleza, pessoal. Até mais e a gente se vê daqui a pouco. Assim, o chat, digita o nome de vocês no chat aí rapidão. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Quer conversar? Vocês querem desabafar no meu ombro amigo as angústias de vocês? Uau! Eu imagino que vocês vão ficar loucos. Zezão é corno. Eu? Logo eu? O Breno bonito da... Todo mundo é, e quem não é, vai ser. E Luiz Eduardo gosta tanto de Breno. Luiz é outro. Óbvio. Tô sentindo falta. Nossa. Pessoal, tá difícil aí, principalmente vocês, né? Porque os jovens, adolescentes, têm o controle dos pais que estão mais em casa e não deixam vocês sair, né? Oi? Tudo bom, Mirna? Na verdade, aqui em casa, quem tá tendo que prender alguém sou eu, né? Eu tô tendo que prender meu pai. Minha mãe já saiu. Eu estou sofrendo aqui porque eu saio muito para resolver as coisas, para fazer, né? Enfim, para resolver as coisas, os problemas. Ô, Paulo, uma trilha.
meninas ficam reclamando, Karine, porque elas me chamam de Karine aqui, né? Karine, você vive na rua, mas você tem que fazer as coisas. Ok. Karine Coramento. Vou encerrar o encontro agora. 14h40 você já tem outra aula. Você é bonito da porra. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Só quem tá aqui. Tchau, Prozinho. E aí, você, Camila, sai bebendo, né? Olha o Xaninho. Tchau, até mais. Rapaz, é galantinho. Lindo demais.